Aqui é o Sávio Franca e o tema de hoje é: por que sem esse mapa agora você vai passar mais um mês sem ganhar 4.000 com aquecedor solar? E está aí o nosso tema de hoje, e é um tema que as pessoas perguntam para a gente: e agora, será que existe um método? Será que existe um mapa para poder a gente começar a empreender nesse setor de energia solar? E eu posso dizer que sim, existe situações, existem métodos, e a gente vai começar a falar sobre ele aqui, e como uma forma de você chegar mais rápido ao seu primeiro 4.000. Nessa jornada que a gente está aqui hoje, as dúvidas são tantas, que as pessoas começam a perguntar para a gente se tem alguma orientação, porque elas acabam com dificuldade para poder conseguir avançar um pouco mais nessa jornada ao rumo aos seus primeiros 4.000. Então, por isso que, para a gente poder começar aqui, eu preciso de falar sobre um pontapé inicial, que é dar uma visão geral do que você precisa para poder começar hoje mesmo, agora, pondo em prática uns princípios básicos, os conceitos que a gente tem para poder falar para você aqui, tá? Então, a ideia aqui é te dar uma visão mais clara de tudo aquilo que a gente tem de entendimento, de toda aquela experiência que a gente pegou de algum tempo, né, conseguindo atender mais de 3.000 pessoas com essa experiência, para poder, inclusive, te ensinar o passo a passo de como você conseguir chegar a esses 4.000 de resultado, tá? Então, quando eu estava, inclusive, eu posso dizer que eu já passei por essa situação que, de repente, você esteja aí hoje sem saber nada, começando do zero, começando aí simplesmente com a notícia, com alguém ou algum conhecido ter falado para você, mas, Sávio, eu não conheço nada sobre esse assunto, eu quero começar a estudar agora. E eu já passei por isso. E na época, quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, lá bem no início, eu falava com algumas pessoas, né? Eu falava com algumas pessoas e tinha um amigo, inclusive, que era bastante parceiro meu, e eu tinha curiosidade de perguntar de vez em quando algumas coisas para ele. E ele chegou e, e falou para mim o seguinte, né? Tudo que você precisa saber nesse trabalho se baseia principalmente aí em 3 pilares importantes para você conseguir sucesso. Era uma pessoa mais experiente, digamos, que eu no ramo do negócio, nessa época. Você já tem alguns anos já. Mas ele falava assim que esses 3 pilares, que tinha primeiro que envolver os 3 pilares, que era fazer venda, 2, que é instalar, e o terceiro, que é divulgar o seu trabalho. E aí eu ficava imaginando, sim, será que eu consigo fazer isso? Como é que será que isso funciona? E eu posso dizer que para você que está aí desse lado aí, que nunca trabalhou nessa área, que nem imagina como que isso funciona, eu posso dizer que você não precisa se preocupar com isso, porque vai aprender com o tempo como é que funcionam as coisas. E que você precisa de realmente se preocupar agora é com uma coisa muito simples que de repente nem passou na sua cabeça. Mas é o seguinte: nada do que eu vou falar aqui, nada das questões, principalmente que envolvem esses 3 pilares, nada disso depende de dom. Não sei que você poderia entender sobre dom, mas dom é uma coisa que às vezes a pessoa nasceu com aquilo, né? Nasceu com aquilo e a pessoa ela tem uma facilidade muito grande de aprender as coisas. De repente, música, não sei aí que eu poderia dizer, o Mozart, algumas pessoas da música aí que até ajudaram a inventar a música. De repente, eles nasceram com dom. Mas o que eu vou falar aqui não depende de dom, depende de 100% de técnicas, tá? Então, não precisa de você se preocupar com o que eu vou falar aqui, se você já nasceu com isso, se não já, mas é sim possível você aprender, principalmente seguindo os passos que eu vou falar para você aqui, e com base no que esse amigo meu, na época, ele me falou, eu, inclusive, ele citou alguns casos e complementou algumas ideias, dizendo que quanto melhor a gente executar as técnicas que a gente ensina, inclusive as que eu vou ensinar aqui para você, quanto mais você executá-las, mais fácil vai se tornar para você conseguir chegar a algum lugar que você nunca chegou. Independente de você nunca ter feito uma venda, independente de você nunca fez uma instalação, nunca viu uma instalação de perto de algum tipo de equipamento,
e, de repente, não tem a menor ideia como você pode fazer para poder divulgar o seu trabalho, tá? Então, é comum as pessoas virem com esse monte de dúvida e a gente está aqui para poder ensinar você esses detalhes, ou seja, esse passo a passo. Agora que você já sabe tudo que a gente pode ensinar para você, eu só preciso realmente te pedir um compromisso aqui. E assim, eu não estou falando isso de boca para fora, eu quero que você se engaje comigo, que você esteja comigo, mas tem uma coisa importante aqui, que é você pôr em prática aquilo que eu vou falar aqui, tá? Eu posso até falar para você que nesse momento você está aí se perguntando, mas se você está me vendo agora pela primeira vez ou pela segunda vez, mas eu posso dizer que você vai conseguir depois, com o apoio certo, se você estiver pondo em prática, você vai conseguir encontrar uma maneira de a gente fazer tudo o que você tem de dúvidas juntos aí, tá? Então, o porquê que eu citei esse tema de hoje, por que eu queria para poder te mostrar aí como uma forma de você chegar mais rápido ao seu primeiro 4.000 de resultado com aquecedor solar. Então, o que eu posso dizer primeiro que não é, o que eu vou falar, o que não se relaciona com o tema de hoje é o seguinte, eu não estou aqui para poder te oferecer uma forma mágica ou uma coisa muito fácil, não é isso não. Inclusive, é engraçado, quando a gente faz as publicações no Facebook, Facebook é uma ferramenta também que a gente aprende, que a gente ensina como conseguir também resultado. Não sei, certamente você deve ter chegado até mim por meio do Facebook. É uma ferramenta de grande comunicação das pessoas hoje e pode ser feito live. Eu estou transmitindo a live aqui hoje por meio do Facebook, Instagram e YouTube. São as três lives, três redes que a gente consegue transmitir ao vivo aqui. E você que está aí começando, que você me encontrou no Facebook em si, você de repente pode ter achado que essa promessa que a gente falou lá é uma coisa assim muito estranha, mas com o tempo, às vezes você com seu volume de trabalho muito grande, e se você tiver no início colocando em prática aquilo que a gente vai falar aqui, ou seja, com meu apoio, ou com minha equipe, ou com a comunidade, inclusive temos comunidade no Facebook hoje para poder lidar com o maior engajamento das pessoas, nos primeiros passos dessa jornada, você vai ter condição de seguir com mais facilidade, tá? Mas não é coisa fácil, não é simplesmente um jogo ou falar assim, olha, é fácil para você conseguir. Não, não é. Precisa de muito trabalho e dedicação. A gente não chega no topo da montanha sem poder pisar no espinho, sem subir escada. Não vai dar para poder subir no prédio sem subir escada. Tá? Então é preciso ter em prática, ter isso em mente. E o próprio Facebook, eu ia falar, até esqueci do assunto, mas o Facebook, ele penaliza a gente quando a gente faz promessas que elas são fora da realidade. Sabia disso? Se você chega no Facebook, por exemplo, hoje, e fala assim, olha, ganhe 4.000 sem fazer, em 1 hora por dia. Ganhe 4.000 sem fazer nada. Qualquer coisa assim. Alguma coisa mirabolante. Se você fizer isso, ele vai te penalizar e vai, de uma certa forma, excluir a sua conta, porque está fora das políticas dele. E a gente também, eu entendo que tudo que eu prometo, eu pretendo, eu quero cumprir, né? Eu acho que o jogo da transparência é importante. Quando você quer atingir um resultado, da maneira com que você vai conduzir, você precisa conduzir de forma transparente e com muita integridade. Você precisa ser íntegro com as coisas que você fala. Então, essa relação que a gente quer falar aqui, a gente vai falar também sobre o porquê que esse atalho, o porquê que essa ideia do mapa é importante para você nessa jornada dos 4.000. E eu posso dizer que você vai saber exatamente onde que cada etapa do processo que vai se encaixar esse mapa, né, vai saber quais são as dúvidas principais que você vai ter nesse caminho, se vai funcionar ou não. E a única dúvida é que você, no caso, pode ter é se está fazendo certo ou não. E mais, de uma certa forma, a gente vai estar junto para poder seguir nessa jornada aí e te ajudar nesse caminho aí para chegar ao seu primeiro 4.000
de resultado com aquecedor solar. Então, eu posso dizer, inclusive, alguns exemplos típicos, e eu gostaria de compartilhar contigo uma forma que eu cheguei a esse método, né? Perguntando como que, inclusive, poderia ser maravilhoso para mim, né? Quando eu comecei, eu ficava me perguntando, qual seria um manual? Será que tem? Será que existe um manual que dá para poder a gente seguir e daqui a 30 dias eu ter ao menos sucesso com o negócio? Será que existe isso? E eu não posso dizer que existe uma fórmula de bolo, eu já falei sobre isso, mas existe um método passo a passo que muitas vezes ele for replicado, e já foi replicado, inclusive, pode te ajudar à medida que você se compromete com a realização das tarefas, tá? Então, como foi o caso do Teodoro, o Teodoro, ele foi uma pessoa que eu conheci, foi lá para o ano de 2015. Ele era uma pessoa, inclusive, eu devo mostrar mais coisas sobre ele. Ele, inclusive, e outra pessoa que chama Fernando, né? Eu entrevistei os dois, eles conseguiram, o Teodoro, ele conseguiu já atingir mais de 10 mil reais com instalação ou com o aquecedor solar. Isso foi um marco importante, inclusive em uma cidade próxima de Belo Horizonte, da região metropolitana. E, assim, ele trabalhava muito contente, né? Inclusive com a esposa dele e tudo mais, levava para onde for. Era uma pessoa que dava gosto porque se esforçava muito. E também o Fernando. O Fernando já é mais do interior de Minas, próximo do Triângulo Mineiro. Ele, hoje, atualmente, ele trabalha com isso, mas não trabalha só com isso. Ele trabalha de segunda a quinta com outro tipo de atividade, como, por exemplo, serviços de pintura, e ele, mesmo assim, na quinta ou na sexta, sábado e às vezes domingo, ele consegue instalar aquecedores e ainda conseguir aí pelo menos 7 mil por mês com instalação ou com esses tipos de equipamentos de aquecedor solar. Tá? Então, são exemplos claros. Eu queria te pedir aqui uma coisa importante para a gente poder sair já da cadeira, tirar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa prática. A primeira coisa delas, que é importante para você fixar os conceitos, inclusive de tudo que eu vou aprender aqui, né? Eu vou até mudar o tema da minha tela aqui hoje e vou colocar aqui o tema da aula, né, em si, e eu quero te pedir uma caneta e um papel na mão para anotar tudo que eu vou falar aqui. Tudo não, os pontos importantes que eu vou, inclusive, citar para que você faça, para você começar na prática a ter resultado a partir de hoje, tá? Então, tá aqui a ideia minha, coloca aí, escreve no seu papel aí, hashtag entrevista, porque eu vou escrever, eu vou publicar, vou pedir a minha equipe aqui para poder colocar no vídeo, ao final, o link dessas duas entrevistas que a gente teve com o Teodoro e com o Fernando, as duas pessoas aqui, para você também ver mais sobre isso, tá? Então, vai aí já nos comentários do nosso canal e escreva para a gente aí. Escreva aí, ó, hashtag entrevista. Pronto, escreveu aí? Tá tudo certo? A gente pode seguir? É isso aí. A ideia aqui é a gente não ficar fazendo tudo sozinho. A ideia aqui é a gente fazer junto e a gente poder chegar aí ao resultado juntos também, tá bom? Então, agora que a gente falou aqui dessas ideias, eu anotei algumas outras coisas para a gente poder falar, mas uma coisa que eu posso dizer que poderia ser o jeito errado de você começar nesse tipo de trabalho, desse tipo de negócio, eu vou falar sobre isso aqui, mas com o tempo, inclusive quando eu estou realizando esse de energia solar lucrativa, eu entro em detalhes a respeito de cada um dos casos que são os jeitos errados, digamos assim, e posso adiantar que viver o sucesso desses 4 mil no bolso com aquecedor solar não é sair oferecendo as coisas aí para os clientes e achando que eles vão comprar o produto só de você falar, achando que você vai, que as pessoas oferecer o produto em si para uma pessoa que não tem dinheiro, por exemplo, é uma coisa boa. Não, não é. É um jeito errado, tá? Então, já pode tirar, digamos, você falava assim, tirar o cavalinho da chuva, que não é tão simples você só chegar e oferecer o produto. Não é. Existe um método para isso, existe um GPS, e eu posso, inclusive, falar mais sobre isso aqui ao final, e vou dar exemplos práticos para que você, inclusive, possa pôr em prática aquilo que a gente está aprendendo aqui hoje. Tá? Mas a partir de hoje, só anota uma coisa aí, ó. A
partir de hoje, você não vende um aquecedor solar. Você vai vender, ou se por acaso alguém te perguntar o que você trabalha, se por acaso dá curiosidade de falar sobre esse tema em si com alguém, não fale sobre aquecedor solar. Aquecedor solar, que é um produto, é o último para você falar, e não é o caso aqui hoje para a gente poder falar para você, tá? Então, anote aí, tá? Eu quero te explicar, inclusive, que você vende a economia que todo mundo gostaria de ter, tá? Mas você não vende produto. Anota aí. Eu vendo economia para as pessoas. Anota aí, tá? É importante esse ponto, porque lá na frente eu vou perguntar para você sobre esse tema e de repente você vai falar assim, oh, sabe, eu não segui, eu não anotei, eu não escrevi, tá? Inclusive, assim, às vezes as pessoas não dão tão ouvido para algumas coisas que a gente fala de tão importante, porque às vezes está achando que outra prioridade agora não é essa. Mas eu tive um caso importante essa semana passada, que eu dei alguns treinamentos, inclusive de vendas mesmo, para uma turma nova lá, e a gente falou sobre essa questão das técnicas de vendas, a parte de abordagem, apresentação, tudo isso para a gente chegar na metodologia para poder chegar ao resultado. E aí, na hora da gente fazer o exercício prático, que foi pegar o telefone celular, aqui, ó, eu costumo fazer isso na frente dos alunos e fazer com que eles consigam o resultado, eu vendo eles fazendo o passo a passo, eu incentivei um determinado aluno para poder fazer isso, e ele foi lá digitar, ligar para uma pessoa, ligar para um cliente que a gente passou lá, inclusive por um método para chegar até ele, e aí ele conversou, ligou para alguns, não conseguiu, e chegou a um cliente que atendeu a ligação. E ele não seguiu o passo a passo que eu falei para ele. Aí eu falei para ele, não, olha só, eu chamo até Oscar, Oscar, olha só, vai lá, segue esse passo a passo aqui, ele escreveu na hora, escreveu o pontapé lá, os 3 passos lá que a gente, para poder fazer um primeiro contato com o cliente, e no primeiro contato que ele fez em seguida, depois que eu ensinei para ele, né, depois que a gente corrigiu essa parte, ele foi lá e conseguiu agendar uma visita, acredita? Eu falo assim, você acredita? Porque eu acho que foi incrível. Porque a gente estava bem, assim, ligando para um, não atendia. Ligava para outro, telefone desligado. Ligava para outro, aí ele conseguiu falar com um. Aí depois, quando ele terminou a ligação, ele estava feliz por ter conseguido, mas aí eu fui lá e dei uma correção nele. Falei assim, a correção no bom sentido, falei assim, olha, você tem que seguir esse passo aqui, que a gente ensinou lá atrás, naquele treinamento. Lembra da aula 1 que eu falei para ele? E aí, ele acabou que fazendo aí o seu contato com o cliente, não teve um sucesso, mas no próximo eu falei assim, não, vamos tentar mais um aqui. Ele ficou meio receoso, eu falei assim, não, você precisa de errar. Se você não errar, você não vai ter condição de acertar. E o passo é esse. Por isso que eu estou falando que a parte prática aqui, ela é super importante, tá? Então, anote tudo que eu estou falando aqui, coloca aí o hashtag, comentário na comunidade, hashtag agora, o hashtag aqui é o seguinte, é o hashtag economia, tá? Hashtag economia, que é o benefício. A gente vai falar aqui por muitas vezes para que você consiga chegar aí no jeito certo de executar esse tipo de princípio que a gente está falando aqui, tá? Então, eu posso dizer que o jeito certo de você executar aqui, hoje, digamos assim, esse atalho, essas ideias que a gente está falando aqui hoje, é se conscientizar de que há um caminho que você aprendendo vai dar certo. Tá? Eu vou te explicar aqui os próximos passos para você colocar já alguma coisa em ação. Tá? Mas o importante é você imaginar, por exemplo, que você já tem algo pronto antes de começar a sua divulgação propriamente dita. Como os equipamentos de aquecimento solar não são necessariamente, não são exatamente um investimento pequeno. Dá para você imaginar que um equipamento desse, eu já falei, inclusive, em um dos materiais didáticos que eu mandei, sobre o valor de um equipamento de aquecimento solar de água, que pode girar aí um custo final para o consumidor, 4, 5, 6 mil para cima, depende da situação, dependente da casa. Então, nessa situação aí, é muito importante a gente cuidar um pouco sobre a venda antes mesmo da gente se preocupar com uma parte da montagem.
tá? Claro que a gente não vai chegar aí fechando vendas antes de saber como a gente pode montar. A montagem é importante? É, mas para poder você garantir que o cliente vai ser atendido, você primeiro precisa de aprender a vender. Uma coisa importante que eu posso dizer, que você não pode sair daqui hoje sem saber, é como pode sondar o mercado antes de você fazer esse investimento inicial que de repente você imagina fazer aí agora que você está começando, tá? Então, eu vou te ensinar aqui hoje como você pode sondar esse mercado, tá bom? Então, a gente vai começar sondando o mercado aqui de uma maneira profissional e a gente vai encontrar três tipos de pessoas que são importantes para que a gente consiga o sucesso, tá? Principalmente em casos aí que, de repente, você não tenha agora uma disponibilidade de investimento. Mas vou falar aqui, primeiramente, de alguém que você vai poder contratar para poder te ajudar assim que começar a aumentar a sua demanda, a crescer o seu negócio. Isso é importante você começar a sondar agora. Por mais que vai ser o primeiro equipamento que você vai vender primeiro, você vai vender dois, vender três, quatro, atingir os seus 4.000 ainda, mas por mais que você esteja aí pensando, poxa, mas quanto tempo que eu vou chegar a esses 4.000? Será que isso vai demorar? Nem é isso a minha dúvida hoje, sobre o questionamento que eu queria falar aqui hoje, mas por mais que você possa achar que isso vai demorar, de repente, se você faz uma, duas, três, quatro, cinco vendas e por aí vai, e aí você começou a ter tanto resultado que você precisa de uma pessoa para poder te ajudar. Então, por isso, essa questão de sondar o mercado, sondar uma pessoa para poder te ajudar, ou para você contratar para te ajudar nas instalações e para ajudar você a crescer no negócio, é um ponto importante para você começar a sondar. Então, anota aí, alguém que você pode contratar para poder te ajudar a encontrar, a começar a crescer. Tá? O segundo ponto aí é o seguinte: alguém que pode ser um investidor ou até mesmo seu sócio também. Imagina que você pode começar sozinho, mas pode também começar acompanhado com outra pessoa. Há bem um ditado que eu até aprendi: se você quiser ir rápido, você vá sozinho. Se você quiser ir longe, que você vá acompanhado. Tá? Então, se você conseguir, ou se você não conseguir, digamos assim, uma pessoa de fora, quem sabe o seu sócio pode vir de maneira mais próxima possível. Quem sabe está dentro de casa. Quem sabe é sua esposa. Não sei. Você vai pegar a lista de contatos e vai colocar essa segunda e você vai anotar essa aí, alguém que pode ser seu investidor. A outra sondagem que você vai fazer é seus próximos clientes, porque todo mundo que gasta energia elétrica para poder tomar um banho, ele esquenta água pagando, tem um custo alto para isso. E se existe um tipo de equipamento que aquece a água de maneira gratuita, por que então essa pessoa não estaria contente se você oferecesse para ela uma maneira de reduzir a conta de luz com uma maneira gratuita? Imagina isso. Então, você vai fazer essa sondagem também. Eu vou mostrar para você como você vai começar a fazer isso de uma maneira que, de repente, você nem imaginava mesmo. Tá? Eu vou mostrar aqui um celular. Tá? Você tem celular? Imagino que a maioria das pessoas tem celular. E a primeira coisa que eu vou falar aqui, que você vai ajudar, que vai te ajudar a conseguir a fazer essa sondagem, é a sua lista de contatos do seu celular, tá? Então, na próxima live que a gente vai fazer aqui, a gente vai falar tudo o que vai ser legal, porque a gente vai, inclusive, ensinar sobre como você preparar para poder entrar em contato com esse pessoal que você vai localizar no seu celular e descobrir como isso pode te ajudar. Mas, assim, antes da gente falar sobre essas ferramentas, sobre tudo isso que a gente vem pontuando até aqui, eu preciso te falar sobre sobre os pequenos detalhes, as pequenas coisas que você pode fazer hoje mesmo, para que você já consiga pôr em prática aquilo que eu estou falando aqui hoje, tá? Então, são pequenos passos importantes, e se você anotar e seguir o que eu vou falar aqui, você pode ter certeza que você vai estar dando um grande passo rumo já a esses primeiros 4.000 que a gente está falando aí, que a gente vai falar a gente fala nos mini cursos de energia solar. Então, pega aí de novo o seu papel e caneta na mão, porque você vai precisar de anotar os passos aqui que a gente vai falar, tá bom? Então,
Qual que é a coisa que você precisa focar agora? Fazer um planejamento. Esse planejamento vai conter alguns passos importantes aqui, como falei para você, é uma receitinha de bolo mesmo, é uma receitinha que você vai precisar de anotar e depois seguir. É um para casa, inclusive para a gente poder passar nos próximos lives, próximos vídeos, tá? Então vamos lá. Contar quantos contatos você tem atualmente no seu celular. Tá? Você pode estar até falando que isso pode ser bobo, pode ser uma coisa simples, e pode ser que, não, que isso é uma coisa que, não sei se vale a pena, não sei, não. Agora que eu quero que você faça, agora, se você acreditar que realmente que é possível você conseguir chegar a esses 4.000, você precisa de contar agora a quantidade de contatos que tem no seu celular. Vai aí, conta e anota no seu caderno. Claro, não precisa parar aqui agora, mas anota aí, ó. Contar quantos contatos você tem no seu celular. Essa é a primeira etapa, tá? Anota aí. O segundo passo é escolher 10 contatos dessa lista. Tá? Então, é coisas muito simples que você pode fazer. Depois que você fez lá a sua lista de contatos que você contou e anotou aí no seu caderno, você vai escolher 10 contatos da sua lista para poder. A gente vai falar, inclusive, para que vai ser escolher esses 10 contatos. Tá? Então, a gente vai escolher, logicamente, as pessoas que podem ser prováveis dentro daquela situação que a gente falou anteriormente, que foi alguém para te ajudar para poder você contratar, alguém que pode ser o seu investidor e seus próximos clientes. Dentro dessa linha aí. Tá? Então, é o seguinte, desses 10 nomes da sua lista que você escolheu, eu vou te pedir para poder fazer uma coisa importante, então você vai precisar de realmente anotar no seu celular, porque isso vai ajudar, inclusive, na fixação do seu aprendizado. Quando a gente interage com as pessoas, a gente aprende mais. É tanto que, quando eu quero realizar algum tipo realizar algum tipo de compra, quando eu vou comprar um carro, quando eu vou comprar qualquer coisa, eu compartilho com minha esposa. Lógico, ela é a pessoa mais próxima que tem aqui. Então, quando eu compartilho com os amigos, olha, fulano, eu estou com vontade de comprar um carro. Né? Quando eu falo isso para alguém, parece que as energias do mundo inteiro elas tocam ao nosso favor. Tá? Então a ideia é compartilhar mesmo, é falar para as pessoas. Mas nesse caso específico, eu vou pedir para, depois que você terminar de anotar todos esses passos que eu falar aqui, você vai postar no grupo de WhatsApp, inclusive você vai fazer isso agora com a gente agora, né, no nosso grupo de WhatsApp, que a gente está aí em aberto. Enfim, você vai postar o que a gente falar no grupo do WhatsApp. Mas desses 10 nomes da lista, a gente vai escolher, né, um nome, né, anota aí, um nome para de repente ser o seu sócio entrando com capital. Então coloca aí, sócio entrando com capital. Você depois vai realizar essa atividade, coloca o nome dela na frente, tá? Outra coisa também é ser seu primeiro cliente. Esse é um ponto importante. Anota aí. Né, no caso meu, né? Ser meu primeiro cliente. Coloca aí. Né? Qual é a pessoa? Qual dessa lista de 10 pessoas poderia ser esse seu primeiro cliente? Tá? A terceira informação desses 10 aí. Te ajudar a fazer a sua primeira instalação, por exemplo, no final de semana. Imagina que para você começar, você vai precisar, de repente, seria legal se tivesse alguém te ajudando. Tá? Então, você vai colocar aí, dessas 10 pessoas que você está lá levantando, qual delas vai poder te ajudar no meio da semana, mas principalmente no final de semana. Às vezes, no meio de semana, a pessoa trabalha, tem atividades e tudo mais, mas coloca aí uma pessoa que vai te ajudar na sua primeira instalação no final de semana. Tá? A outra, que são mais duas que a gente vai falar aqui, é te indicar qual a pessoa que vai te indicar para mais possíveis clientes. Desses 10 que você levantar, qual das pessoas que você acha que tem o maior contato com pessoas, tem mais conhecidos, tem o maior relacionamento de contatos com mais pessoas? Coloca aí o nome dela. Então, para a gente poder fechar aqui, né, depois dos possíveis clientes, a gente vai falar da última aqui. Qual vai ser a pessoa que vai te emprestar uma ferramenta para te ajudar, para poder fazer a instalação? Quais dessas pessoas poderia ter uma furadeira, por exemplo, se você eventualmente não tem? Coloque aí, anote. Então, só para a gente poder resumir aqui, para ver se você anotou direitinho aí esses 10
esses passos aí, né? Então, você vai contar, né? Contar a lista, a quantidade de contatos, escolher dessa quantidade de lista 10 pessoas, e dessas 10 pessoas, colocar o nome. Você pode ser no seu caderninho mesmo, coloca na frente, coloca o nome. Quem vai ser o seu sócio, quem poderá ser, não quer dizer que vai ser, poderá ser o seu que eventualmente tem uma chance de ter seu sócio entrando com capital. Quem pode ser seu primeiro cliente, tá? Quem vai te ajudar a fazer a sua primeira instalação no final de semana? Quem vai te indicar para mais possíveis clientes? E, por último, quem vai te prestar uma ferramenta caso você precise para poder instalar, tá? Então, são essas coisas aí que você anotasse, que você fizesse na prática aí, e você pudesse colocar, agora que você terminou na hora que você terminar essa lista aí, você tira uma foto para gente, tira uma foto e joga lá, manda lá para o grupo de WhatsApp para gente. Tá? Por que isso é importante? Porque, igual eu falei, se você quiser ir longe, vá acompanhado. E com a equipe, com esse grupo, isso é energia. Isso traz para a gente muito mais condição da gente poder empolgar e andar juntos, e seguir mais longe. Então, faça isso. Isso já é a dica mais prática que eu poderia te dar aqui hoje para que você conseguir chegar mais próximo, mais perto possível, aí ao seu primeiro 4.000 aquecedor solar, tá? Então, já estou aqui respirando, falei pra caramba aqui hoje, e a gente seguir em frente, tá? Não deixa aí sua dúvida hoje, vai lá no grupo aí rapidinho e volta para a live, porque aí fica mais fácil da gente poder seguir e comentar, tá bom? É isso, eu queria agradecer você por estar aqui, por estar conversando com a gente nessa jornada, e a gente, então, a gente se vê por aí no próximo vídeo. Grande abraço, então, e a gente se vê até breve. Valeu? Até mais.